A Austrália é um continente cheio de mistérios e descobertas incríveis. Além de cangurus e praias paradisíacas, esse lugar esconde fenômenos bizarros, cidades subterrâneas e até conexões com o Egito Antigo. Prepare-se para conhecer 15 das coisas mais estranhas descobertas recentemente na Austrália. Número 1. Mariman. Esse gigantesco geoglifo no sul da Austrália tem intrigado cientistas por décadas. Uma nova imagem da Agência Espacial Norte-Americana, capturada pelo satélite Operational Land Imager, só aumentou o mistério. Esculpido na paisagem árida, com linhas de 35 metros de largura e 30 centímetros de profundidade, o imenso Mariman pode ser visto até do espaço. O mais impressionante, esse marco só foi descoberto em 1998 por um piloto que sobrevoava o Outback australiano. Ninguém viu sua criação acontecer. De alguma forma, uma pessoa, ou um grupo, conseguiu desenhar uma figura de 4 quilômetros de comprimento, representando um caçador aborígene, sem ser flagrado. Isso mostra o nível de isolamento dessa região. Seu contorno completo tem cerca de 27 quilômetros de perímetro, tornando o Mariman o maior geoglifo e obra de arte do mundo. Mas sua origem continua envolta em mistério. Algumas teorias dizem que foi um golpe publicitário, outras que seria uma mensagem para alienígenas, ou até mesmo obra deles. A própria Agência Espacial Norte-Americana divulgou imagens dessa incrível arte no deserto, mas ainda não conseguiu explicar sua criação. Será que um dia descobriremos a verdade? Número 2. Câmara de foguete no fundo do mar. Prenda o fôlego, porque chegou a hora do Sweet Topic. Não é incomum que mergulhadores encontrem navios naufragados ou até ruínas antigas, mas essa descoberta vai além. Esse mergulhador se deparou com o que parece ser os restos de uma câmara de foguete, talvez de uma missão espacial. Algo assim não é comum de se ver nas águas australianas, mas também não é impossível. Em 1979, o Skylab, um laboratório orbital da Agência Espacial Norte-Americana, despencou do espaço, espalhando destroços pela Austrália. O veículo de 24 metros de altura e 80 toneladas se partiu na atmosfera, caindo em fragmentos no oceano. 10 pedaços pesando mais de 500 quilos cada um atingiram a Terra com a força de um meteoro morrendo. Mas será que essa estrutura no fundo do mar é um dos últimos restos da nave da Agência Espacial Norte-Americana, ou algo ainda mais misterioso? Devemos deixá-la lá para a natureza assumir ou resgatá-la para exibição em um museu? O que você acha? Comente abaixo. Número 3. Hieróglifos egípcios antigos. Você sabia que a Austrália pode ter uma conexão com o Egito Antigo? Essa é a teoria por trás dos Gosford Glyphs, um conjunto enigmático de símbolos que muitos acreditam ter sido esculpido por egípcios há 5.000 anos. Muitas fontes indicam que a civilização egípcia era incrivelmente avançada. Eles construíram embarcações transoceânicas poderosas, que podem ter os levado não apenas até o continente americano, mas também à Austrália. No entanto, essa ideia divide opiniões. Para alguns, é um grande achado arqueológico, para outros, um embuste moderno. Embora muitos estudiosos acreditem que esses hieróglifos sejam falsificações recentes, há quem sustente que são evidências legítimas de uma antiga expedição egípcia. Os símbolos foram encontrados em uma área repleta de petróglifos aborígenes, dentro do Parque Nacional Brisbane Water. Número 4. Castelo na Floresta Tropical. Escondido no coração do norte tropical de Queensland, um castelo de contos de fadas se ergue como um legado do espanhol José Paronella. Ele imigrou para a Austrália em 1913, em busca de uma vida melhor para ele e sua noiva. Após 11 anos de trabalho árduo cortando cana-de-açúcar e comprando terras, voltou à Espanha para se casar, apenas para descobrir que sua amada já tinha se casado com outro. Sem desistir de seu sonho, casou-se com a irmã mais nova dela e, em 1925, levou-a para a Austrália. Em 1929, encontrou uma floresta intocada ao lado de uma cachoeira e decidiu construir ali seu grande castelo. Durante 10 anos, ele e sua esposa ergueram tudo com as próprias mãos. Com o tempo, o castelo se tornou um ponto turístico icônico, servindo de cenário para casamentos e eventos sociais. E essa tradição segue viva até hoje. Número 5. A pirâmide no oceano. No meio do vasto Oceano Pacífico, uma formação rochosa colossal se ergue como um monumento natural impressionante. Trata-se da Ball's Pyramid, uma estrutura vulcânica pontiaguda que atinge quase 600 metros de altura, tornando-se a pilha vulcânica mais alta do mundo.
Descoberta em 1788 pelo tenente da Marinha Real Britânica Henry Ball, a pirâmide de rocha leva seu nome e continua sendo uma das formações geológicas mais impressionantes da Austrália. Localizada a mais de 650 quilômetros de Sydney, a Ball's Pyramid é um dos poucos vestígios visíveis da Zelândia, um continente submerso que os cientistas recentemente confirmaram como real. Essa estrutura é o que restou de um antigo vulcão extinto que existiu há cerca de 7 milhões de anos, e ao longo do tempo foi moldado pela erosão implacável dos ventos e das águas do oceano. À primeira vista, pode parecer que essa pirâmide vulcânica é totalmente inóspita, incapaz de sustentar qualquer forma de vida. No entanto, isso está longe da verdade. A Ball's Pyramid abriga um dos insetos mais raros do mundo, o inseto gigante de Lord Howe, uma criatura bizarra que pode crescer até 12 centímetros de comprimento, sendo tão grande quanto uma mão humana. Por décadas, acreditava-se que essa espécie havia sido extinta devido à introdução de ratos na ilha Lord Howe, sua antiga casa. Porém, contra todas as probabilidades, um pequeno grupo foi encontrado sobrevivendo na pirâmide rochosa, a quilômetros de distância de sua terra natal. Como esses insetos gigantes conseguiram atravessar mais de 14 quilômetros de oceano para encontrar refúgio nessa montanha isolada? Essa ainda é uma questão sem resposta, mas uma coisa é certa. A Ball's Pyramid continua sendo um santuário natural único e um dos lugares mais inacessíveis e misteriosos da Terra. Número 6. O pavimento da Terra. Algumas formações rochosas parecem tão perfeitas que é difícil acreditar que foram feitas pela natureza. Esse é o caso do Tessellated Pavement, um fenômeno geológico raro localizado na costa da Tasmânia. Esse incrível trecho de pedra se assemelha a um imenso piso de azulejos, com blocos retangulares dispostos de forma incrivelmente ordenada. À primeira vista parece até obra humana, mas a verdade é que esse pavimento foi esculpido ao longo de milhões de anos pela própria Terra. A formação do Tessellated Pavement começou há cerca de 300 milhões de anos, quando sedimentos foram compactados em uma região de baixa altitude. Com o tempo, forças tectônicas causaram fraturas na rocha, criando uma rede de rachaduras que, por coincidência, formaram um padrão geométrico surpreendentemente simétrico. Esse processo natural, chamado de junção prismática, também é responsável pela criação de outras formações curiosas, como a famosa Calçada dos Gigantes, na Irlanda. Mas o espetáculo natural não para por aí. Além das fraturas geológicas, a ação constante da água salgada contribuiu para o aspecto único desse lugar. Durante séculos, as marés trouxeram sal e minerais que foram corroendo lentamente as rachaduras, aprofundando os sulcos entre as pedras. Esse desgaste contínuo aumentou ainda mais o efeito de azulejos cortados à mão, tornando essa formação rochosa ainda mais impressionante. Hoje, o Tessellated Pavement é um dos destinos turísticos mais fascinantes da Austrália, atraindo fotógrafos, geólogos e viajantes curiosos do mundo todo. Durante o nascer e o pôr do sol, a luz refletida nas pedras úmidas cria um efeito mágico, tornando esse lugar ainda mais surreal. Sem dúvida, essa é uma das maravilhas naturais mais intrigantes do planeta. Número 7. Cachoeira horizontal. Imagine uma cachoeira que não cai de cima para baixo, mas sim corre horizontalmente pelo oceano. Parece algo impossível, mas esse fenômeno espetacular acontece na costa de Kimberley, na Austrália Ocidental. Conhecido como Horizontal Falls, esse fenômeno natural único ocorre devido à enorme variação das marés da região, que estão entre as mais altas do mundo. A cada dia, bilhões de litros de água do oceano são empurrados através de dois desfiladeiros estreitos, formando uma espécie de cachoeira deitada. O estreito maior tem cerca de 20 metros de largura, enquanto o menor tem 10 metros. A pressão da água que passa por essas fendas cria um fluxo tão intenso que forma ondulações e corredeiras que se parecem com quedas d'água, mas que correm paralelas ao solo em vez de despencar de grandes alturas. O mais impressionante é que essas cachoeiras são completamente reversíveis. Como as marés na costa de Kimberley podem subir ou descer mais de 10 metros em poucas horas, a direção do fluxo de água se inverte ao longo do dia. Isso significa que, em certos momentos, a cachoeira parece estar correndo para um lado, mas algumas horas depois, ela está fluindo para o lado oposto. Esse é um fenômeno extremamente raro, tornando as Horizontal Falls uma das atrações naturais mais incríveis e perigosas da Austrália. Sir David Attenborough,
um dos naturalistas mais respeitados do mundo, chamou esse fenômeno de a maravilha natural mais extraordinária da Austrália. E ele tem razão. A força das águas é tão intensa que apenas barcos especialmente projetados podem atravessar as fendas em segurança. Para os aventureiros dispostos a enfrentar essa correnteza poderosa, existem passeios turísticos que permitem ver as cachoeiras horizontais de barco ou até mesmo de avião, garantindo uma vista panorâmica dessa maravilha natural. Número 8. A Praia de Conchas. Se você acha que todas as praias do mundo são cobertas de areia, pense de novo. A Austrália Ocidental abriga um dos lugares mais extraordinários do planeta, a Shell Beach, ou Praia de Conchas. Diferente de qualquer outra praia que você já viu, esse local é inteiramente coberto por bilhões de pequenas conchas brancas, substituindo completamente a areia tradicional. A camada de conchas chega a ter até 7 metros de profundidade e se estende por incríveis 80 quilômetros ao longo da costa. Essa paisagem surreal foi formada ao longo de milhares de anos pela enorme população do berbigão da Baía Shark, um pequeno molusco bivalve que prospera em águas extremamente salinas. Mas como uma praia inteira pode ser feita só de conchas? A resposta está no ambiente único da Baía Shark. A alta concentração de sal na água dificulta a sobrevivência dos predadores naturais do berbigão, permitindo que esses pequenos moluscos se reproduzam em números impressionantes. Conforme morrem, suas conchas se acumulam na costa, criando esse tapete natural branco e reluzente. A Shell Beach é tão rica em conchas que no passado elas foram extraídas e compactadas em blocos para a construção de edifícios históricos na região. Hoje, a praia é um patrimônio protegido e um destino turístico fascinante. Além da paisagem surreal, a água ao redor da Shell Beach é extremamente salgada, permitindo que qualquer pessoa flutue com facilidade, semelhante ao Mar Morto na Jordânia. Caminhar por essa praia é uma experiência única, e em dias de sol, a luz refletida nas conchas cria um brilho deslumbrante. Um verdadeiro paraíso natural, diferente de tudo que você já viu. Número 9. A Onda de Pedra. Imagine uma onda gigante prestes a quebrar na praia, mas feita inteiramente de pedra e congelada no tempo por milhões de anos. Essa é a incrível Wave Rock, ou Rocha-Onda, uma formação natural impressionante, localizada perto da pequena cidade de Hayden, no oeste da Austrália. A Wave Rock tem aproximadamente 14 metros de altura e se estende por mais de 110 metros de comprimento. Sua curvatura perfeita e suas cores vibrantes fazem com que pareça uma onda petrificada, como se tivesse sido esculpida por um artista gigantesco. Mas, na realidade, essa estrutura é o resultado de milhões de anos de erosão, causada pelo vento, chuva e processos geológicos que lentamente moldaram a rocha ao longo do tempo. Os cientistas acreditam que essa rocha começou a se formar há aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de anos, tornando-se uma das formações geológicas mais antigas do planeta. Durante o período Cretáceo, há mais de 100 milhões de anos, a separação da Austrália e da Antártica ajudou a esculpir ainda mais a Wave Rock, tornando-a o espetáculo visual que conhecemos hoje. Mas essa rocha não é apenas um ponto turístico. Ela também tem um significado cultural profundo para os povos indígenas da região. Para os aborígenes Noongar, a Wave Rock é um local sagrado, e sua formação está ligada à lenda da serpente do arco-íris, um ser místico que teria deslizado pela terra depois de beber toda a água do mundo, deixando a onda rochosa para trás como marca de sua passagem. Todos os anos, mais de 100 mil turistas visitam a Wave Rock para admirar sua beleza única e tirar fotos incríveis. Além da própria rocha, a região ao redor abriga várias trilhas naturais, pinturas rupestres aborígenes e formações rochosas igualmente impressionantes, tornando esse um dos destinos mais fascinantes da Austrália. Número 10. Cooper, o dinossauro gigante. Se você acha que o Tiranossauro Rex era o maior dinossauro que já existiu, pense de novo. Pesquisadores confirmaram a descoberta do maior dinossauro da Austrália, e seu nome é Cooper. Esse gigantesco titanossauro viveu há cerca de 96 milhões de anos, durante o período Cretáceo, e era um verdadeiro colosso da pré-história. Estima-se que Cooper media entre 24 e 30 metros de comprimento, tinha uma altura de 5 a 6 metros no quadril e pesava algo entre 25 e 75 toneladas. Para ter uma noção do tamanho desse dinossauro, um Tiranossauro Rex, que já era considerado enorme, tinha apenas 12 metros de comprimento e pesava cerca de 9 toneladas.
Os fósseis de Cooper foram descobertos em 2006, em uma fazenda localizada a aproximadamente 1.000 quilômetros de Brisbane. No início, os pesquisadores acreditavam que os ossos pertenciam a um dinossauro já conhecido, mas conforme as escavações avançaram, ficou claro que se tratava de uma nova espécie de titanossauro, um grupo de dinossauros herbívoros conhecidos por seu tamanho colossal e pescoço extremamente longo. Para confirmar sua identidade, os cientistas usaram tecnologia de escaneamento tridimensional para comparar os ossos de Cooper com os de outros dinossauros gigantes encontrados ao redor do mundo. O resultado? Cooper pertence a uma linhagem de titanossauros que compartilha semelhanças com fósseis descobertos na América do Sul, sugerindo que os continentes estavam conectados há milhões de anos, antes da separação definitiva das massas terrestres. Hoje, Cooper é reconhecido como um dos 15 maiores dinossauros já descobertos no mundo, e sua impressionante estrutura óssea está exposta em um museu na Austrália. Se você é fã de dinossauros, essa é uma descoberta que definitivamente merece um lugar na história. Número 11. A Cidade dos Gnomos. Se você já passou por jardins e quintais repletos de gnomos decorativos, imagine um lugar onde milhares dessas pequenas criaturas estão reunidas. No meio do interior da Austrália Ocidental, existe um local excêntrico e mágico chamado Gnomesville, um vilarejo misterioso e encantador onde gnomos de jardim estão por toda parte. A origem exata de Gnomesville é um verdadeiro mistério. Algumas histórias dizem que tudo começou quando um único gnomo foi deixado na floresta, e com o tempo, outras pessoas passaram a adicionar os seus próprios gnomos para fazer companhia ao primeiro. Em pouco tempo, o local se transformou em uma cidade inteira de gnomos, com bonecos de diferentes tamanhos, cores e estilos. Hoje, Gnomesville abriga milhares de gnomos, todos trazidos por visitantes de várias partes do mundo. Alguns são pequenos e tradicionais, enquanto outros são temáticos, representando personagens famosos, profissões e até cenas engraçadas. A coleção cresce a cada ano, pois novos turistas continuam deixando seus gnomos para se juntar à comunidade mágica. Os gnomos têm um significado simbólico especial para muitas culturas. Segundo o folclore, esses pequenos seres trazem sorte e proteção aos jardins. E algumas lendas dizem que eles ganham vida à noite para cuidar das plantas. Independentemente de sua origem, Gnomesville se tornou um dos lugares mais peculiares da Austrália. E quem visita a região pode explorar trilhas entre as estátuas, tirar fotos divertidas e até deixar um gnomo para se tornar parte dessa cidade encantada. Se você gosta de lugares curiosos e cheios de personalidade, esse é um destino imperdível. Número 12. A maior cerca do mundo. Você sabia que a Austrália tem a cerca mais longa do planeta? Chamado de Dingo Fence, esse enorme cercado foi construído no século XIX para resolver um problema que estava causando enormes prejuízos aos fazendeiros australianos: o ataque massivo de dingos às criações de ovelhas. Os dingos são uma espécie de cão selvagem que chegou à Austrália há cerca de 4.000 anos. Como não tinham predadores naturais para controlar sua população, esses animais se multiplicaram rapidamente e começaram a caçar em grandes grupos, atacando milhões de ovelhas e gados. Para conter os ataques, os fazendeiros decidiram construir uma barreira colossal para impedir os dingos de avançar para o sul do país. O resultado foi a criação da Dingo Fence, uma cerca que se estende por 5.600 quilômetros, atravessando quase toda a Austrália. Ela é 2 vezes mais longa que a muralha da China e tem uma faixa de segurança de 4,5 metros em cada lado. E o melhor, o plano funcionou. A população de dingos foi reduzida drasticamente, protegendo os rebanhos. No entanto, a cerca também teve efeitos colaterais inesperados. Com a ausência dos dingos, as populações de cangurus e outros herbívoros dispararam, causando superpastejo e degradação ambiental em algumas áreas. Hoje, a Dingo Fence continua sendo uma das estruturas artificiais mais impressionantes do mundo e um exemplo curioso de como os seres humanos tentam equilibrar a natureza. Número 13. Floresta crescendo dentro de um naufrágio. Já imaginou um navio abandonado se transformando em uma floresta flutuante? Isso aconteceu na Baía de Homebush, em Sydney. No passado, essa baía foi um centro industrial movimentado, mas acabou sendo contaminada por resíduos tóxicos. Com o declínio da indústria naval, 4 grandes embarcações foram deixadas para trás e esquecidas. Entre elas, estava o SS Airfield,
um navio construído em 1911, que transportou carvão e abasteceu as tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de décadas à deriva, algo incrível aconteceu. Manguezais começaram a crescer no meio do casco do navio. Hoje, os galhos e folhas se espalham para fora da embarcação, transformando o naufrágio em um ecossistema único e um dos pontos turísticos mais inusitados de Sydney. Esse fenômeno mostra como a natureza pode recuperar até os lugares mais improváveis. O SS Airfield continua sendo um dos naufrágios mais fotografados da Austrália, e sua floresta flutuante é um verdadeiro milagre ambiental. Número 14. O Túnel dos Vagalumes. Escondido dentro do Parque Nacional Wollemi, ao oeste de Sydney, existe um túnel abandonado que parece saído de um conto de fadas. Quando a noite cai, ele se ilumina com milhares de pequenos vagalumes azuis e verdes, criando um espetáculo mágico. Originalmente, o Glowworm Tunnel fazia parte de uma linha ferroviária construída no início do século XX. Quando foi desativado em 1940, os vagalumes encontraram no local o ambiente perfeito para prosperar. Úmido, escuro e protegido da luz. Os vagalumes emitem uma luz natural, conhecida como bioluminescência, que os ajuda a atrair presas e parceiros. Mas para quem visita o túnel, a sensação é de estar entrando em um universo encantado. Se quiser ver esse fenômeno de perto, lembre-se de manter o silêncio e evitar lanternas brilhantes, pois os vagalumes são muito sensíveis à luz e ao som. Vale a pena o esforço, pois a experiência é simplesmente inesquecível. Número 15. Cidade subterrânea. Já imaginou viver em uma cidade embaixo da terra? No deserto australiano, onde as temperaturas podem ultrapassar 45 graus Celsius, milhares de pessoas encontraram uma solução para escapar do calor escaldante. Construíram suas casas dentro da terra. A cidade de Coober Pedy, localizada no sul da Austrália, é famosa por ser o centro da mineração de opala do mundo. Aproximadamente 70% das opalas do planeta vêm dessa região, o que fez com que trabalhadores migrassem para lá ao longo do último século. Mas o calor extremo se tornou um grande desafio. Para resolver isso, os moradores começaram a cavar casas subterrâneas, chamadas de dugouts. Hoje, metade da população de Coober Pedy vive em residências escavadas na rocha, com quartos, salas de estar, igrejas e até bares totalmente subterrâneos. Além de manter o interior fresco no verão e aquecido no inverno, essas casas oferecem um isolamento acústico impressionante. Mesmo após mais de 100 anos, os moradores de Coober Pedy não têm intenção de abandonar sua cidade subterrânea. Número 16. As Pedras do Diabo. No coração do Outback australiano, uma paisagem surreal chama a atenção. Gigantescas pedras arredondadas empilhadas no meio do nada. Elas são conhecidas como Devil's Marbles, ou as Pedras do Diabo, e carregam um forte significado espiritual para os povos aborígenes locais. Essas pedras podem medir mais de 6 metros de diâmetro e foram formadas ao longo de milhões de anos pela erosão do granito exposto às mudanças climáticas extremas da região. Com o tempo, as rachaduras naturais foram arredondando suas bordas, criando os enormes blocos esféricos que vemos hoje. Para os povos aborígenes, essas rochas são chamadas de Karlu Karlu e acredita-se que foram criadas por seres ancestrais durante o tempo dos sonhos, um período mítico da criação do mundo. Algumas histórias dizem que as pedras são os ovos fossilizados da serpente do arco-íris, uma entidade sagrada. Hoje, a região é protegida como um parque de conservação e se tornou um dos destinos turísticos mais icônicos da Austrália. Ao pôr do sol, a luz dourada ilumina as pedras de forma espetacular, criando uma paisagem inesquecível. Essas foram as descobertas mais estranhas e fascinantes da Austrália. Mas a verdade é que esse país ainda esconde muitos mistérios esperando para serem revelados. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!